Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor, pode iluminar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. O só coração, o só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, ao poder, à beleza, à perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Primeiro com os pensamentos voltados a Deus, a Jesus, os bons espíritos. Passamos a prece do Pai Nosso, com sentimentos voltados ao amor, à caridade, à esperança e à fé em dias melhores. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, sempre a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos as nossas ofensas. E não nos deixeis, Pai, cair diante das tentações, mas livrai-nos do mal. Assim seja, Pai, assim seja, Mestre amado Deus. A lei do amor. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do trabalho atual. E mais do que bens terrenos, ele vos levará a glória e a elevação. É então que, entendendo a lei do amor que une todos os seres, encontrareis os suaves prazeres da alma, que são o início das alegrias celestes. A lei do amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com todas as misérias sociais. Feliz daquele que no decorrer de sua vida ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. Lázaro, citação contida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa estar hoje fisicamente nesta casa que nos recebe como um lar de esperanças. Sentimos as inspirações e instruções como se tivéssemos e estamos numa universidade de almas. E com certeza aqui também recebe-se os estímulos como um hospital de misericórdia para ensinar-nos a curarmos a nós mesmos. Porque segundo Jesus, Ele não curou ninguém.
A sua fé te curou, era sempre o que ele dizia, embora pudesse curar qualquer um, mas ele nunca afirmou, eu curei você, mas sempre a sua fé te curou. Na sequência da leitura, viria a citação de Vicente de Paulo. E, curiosamente, eu iria tocar em Cáritas, que trouxemos Lázaro para a história, para juntar os 3 emissários do Cristo. O primeiro trato que eu faço, onde eu falo pela primeira vez, é que não acredite em nada do que eu disser, porque eu posso estar inventando tudo o que eu vou dizer e falar que nesta obra está assim, naquela outra está daquela forma, e não seria nada disso. Por isso gravamos o áudio, gravamos o vídeo, e depois vocês consultar nas obras se tem o que realmente falamos. Pode, às vezes, haver divergências, porque temos mais de 20 traduções do Evangelho segundo o Espiritismo e das demais obras de Kardec. E às vezes tem obras que dá vontade de chorar de uma para outra, porque dedução e indução acho que tem uma sutil diferença, não tem? E numa vocês vão ler dedução e noutra indução na mesma lição. Na obra A Gênese, por exemplo, no item 27 do capítulo 2 de uma determinada tradução, o homem é o mundo, ponto. Nas demais, o homem é um pequeno mundo. O diretor é o espírito. O princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito a sua criação, da qual ele, o espírito, seria Deus. Veja quantas informações tiraram. E nesta mesma editora, eu já encontrei o Livro dos Espíritos com apenas 957 questões. Porque eu estava falando na Rádio Boa Nova da questão 1011 e um ouvinte falou, não existe. Você está boiando aí, tá? Falei, mas existe. Aí eu mandei o livro com as 1019 questões, tem algumas que é 1018, junta-se 2, e ele não sabia que tinha 1019. Então não acredite em nada do que eu disser. A segunda coisa que eu peço é que eu prefiro falar muita coisa de pouca coisa, para a gente poder aprofundar no tema. Então eu falo muita coisa a respeito do mínimo, para a gente expandir o máximo da compreensão. Peço licença para falar de coisas simples com profundidade, já que falar de coisas profundas com simplicidade ainda não aprendi. Estou a caminho. E peço permissão para acrescentar um ponto no conto que alguém contou, porque também sou um espírito imortal. Eu tenho que acrescentar o que eu compreendo também das lições que nós vamos citar. Contrato fechado. Os internautas também, Luci, fica atento aí se eles vão nos dar a permissão, a quem agradecemos profundamente a audiência também. Centro Espírita Vicente de Paulo. É uma responsabilidade muito grande falar nesta casa, porque na Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, onde todo o projeto Despertar da Consciência começou, a primeira lição que abrimos o Evangelho, antigamente a gente passava a responsabilidade para os espíritos, até para abrir o Evangelho, o chamado abertura por acaso. Mas como não existe o acaso, amai-vos uns aos outros, eis a chave dos céus que tendes em vossas mãos. A alma somente encontra felicidade e consolo na prática da caridade. É um poema, mas o que é caridade?
E normalmente nós vamos procurar na base, porque a codificação espírita é somente o livro dos Espíritos. As 4 obras sequentes, porque são 32 obras organizadas por Kardec, mas o livro dos médiuns, a obra, a Gênese, Nem Céu e Nem Inferno, que é o nome original, ou o céu e o inferno se preferir, e o Evangelho segundo o Espiritismo, eles começam a decodificar o livro dos Espíritos, que é dividido em 4 partes, se vocês que estudam já observaram. A primeira parte trata dos elementos gerais do universo, ou seja, da origem da vida. A segunda, da natureza do ser. E a terceira, da destinação do ser. E a quarta, a justiça divina. E curiosamente, a primeira parte é abordada pela 5ª obra, pela Gênese, que fala dos elementos gerais do universo. A segunda, a natureza do ser, o livro dos médiuns. As leis morais, a destinação, o Evangelho segundo o Espiritismo. E a 4ª parte, bênçãos e consolações, ou a justiça divina, o céu e o inferno, se vocês preferirem, mas o nome original é Nem Céu e Nem Inferno. Allan Kardec organizou esse livro para provar que não existe nem céu e nem inferno como lugares, mas ambos são estados de consciência. Se eu estou praticando o bem, que não prejudica quem quer que seja, eu estou no céu que eu criei para mim, o céu da minha consciência tranquila. Mas se eu estou violando as leis, eu estou no meu inferno particular. E por mais que eu esteja em meio ou no meio de uma multidão felicíssima, se eu não estiver em paz, mesmo estando lá, eu estou no meu inferno. Mas se eu estiver em paz, eu posso estar dentro do umbral. E eu estou no céu que eu criei para mim, que é a minha consciência em paz. E não existe tesouro maior. E na questão 886 da obra O Livro dos Espíritos, assim questiona Allan Kardec ao Espírito da Verdade. E quando falamos o Espírito da Verdade, é a falange de espíritos que ditaram as obras. Kardec pertence a essa falange, por sinal um dos mais lúcidos espíritos dessa falange, segundo Emmanuel, conforme consta na obra Caminho da Luz. O trabalho mais complexo foi o dele. Com todo respeito a Vicente de Paulo, ele ditou pouca coisa. Lázaro também, Joana de Ângeles, como espírito amigo, só 2 mensagens. Emmanuel, só 1. E Kardec chegou a receber mais de 3.000, 4.000 mensagens semelhantes, para escolher uma. Tem mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que ele tirou de 4 mensagens diferentes. Tem 4 autores para a mesma mensagem. Vocês podem observar. Outro tem 2 autores que ele pegou de uma e de outra, a que estava mais de acordo com. E quando falar Espírito de verdade, é o Cristo, Jesus. Por que que se deduz? Porque na obra O Livro dos Médiuns, a mensagem está assinada por Jesus de Nazaré. Mas quando ela é transportada para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, quem assina é o Espírito de Verdade, que por sinal era o guia de Allan Kardec, o Espírito familiar, conforme está em suas obras. E na questão 886, assim ele questiona: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência com todos, indulgência para com as falhas dos outros, perdão das ofensas. Mas a minha pesquisa era caridade. Eu queria saber o que era a partir
de São Vicente de Paulo. E curiosamente, na lição Caritas, que é o autor da prece, que eu decorei, se você leu de um modo, mas tem que ver se está no original. Porque um momento você falou que Deus, aquelas criaturas que Deus não conhece, é eles que não conhecem a Deus. Então tem que ver, porque eles inverteram a coisa. É aquelas criaturas que não conhecem a Deus. Deus conhece todos. É só ajustar, ver a que está mais de acordo. Para aqueles que não vos conhecem, ou aqueles que vós não conhecem, aí está falando que Deus não conhece, e Ele é a suprema sabedoria, Ele sabe exatamente tudo. E nesta lição Caritas, o Espírito Caritas, de acordo com a tradução, e uma das mais fiéis é da editora Petit, que vergonhosamente as outras derrubaram a editora, não deixou ela editar, só editou 3 obras: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não deixou ir além, porque é a mais fiel aos originais. E por 3 vezes o Espírito Caritas afirma na lição que está no Evangelho: eu sou a caridade. E agora? Você pensava que a caridade era um espírito? Eu não sabia. Tem coisas que eu fico meio confuso às vezes. Quando você vai no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é poético você ir no capítulo 19 e ler que a fé é um sentimento que nasce com o homem. É a consciência que ele tem da sua destinação futura. E aí termina dizendo que a fé é mãe de todas as virtudes. Parece apenas uma linguagem poética, não parece? Mas quando Caritas, o Espírito, afirma: eu sou a caridade, e no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, narra que a oração é a primeira filha da fé. Então, a oração também é um ser? O Pai Nosso é um ser? Já pensou nisso? Já pensa muito maluca. Eu falei para vocês não acreditar. Então, vocês estão livres de... Só que a loucura com Jesus é sabedoria. Vamos ver onde vamos chegar. Lázaro, na lição que o César leu, ele continua. E antes até, antes um pouquinho, o amor é o sentimento que acima de tudo resume de forma completa a doutrina de Jesus. O amor é o sentimento que resume de forma completa a doutrina de Jesus. Só que lá está com Lázaro. Os sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. Então, na origem do homem, ele só tem instintos. E nós sabemos com Kardec que instintos são pequenas almas elementais. Está na Gênese, no capítulo 3. Espíritos da natureza que nos ajudam a governar os nossos órgãos. Mais avançado o homem e transformado, ele possui sensações. Então é justo imaginar que se os instintos, conforme também o Pedro, que voltou com o nome de Pietro Baldi, na obra Grande Síntese, os instintos destacam-se do nosso subconsciente para nos ajudar como pequenas almas a governar os nossos órgãos, os nossos tecidos, as nossas células. Se assim não fosse, como Miramês, Joana de Ângeles e vários outros espíritos de alta hierarquia nos recomenda conversar com os nossos órgãos. Emmanuel, obra Pão Nosso, capítulo 51, socorre a ti mesmo.
fale do Evangelho ou pregue o Evangelho divino aos teus órgãos. Eles são vivos, eles são educáveis. Só que Joana de Ângeles fala para a gente conversar com os tecidos que compõem os órgãos. E depois conversar com as células que compõem os tecidos. E com as subdivisões que compõem moléculas, átomos. E quando o Ramatiz nos orienta que o alicerce da vida em toda a natureza é composto por elementais. Os pequeninos que Jesus disse-nos. Que Kardec conversou com eles, com espíritos que organizavam um átomo. Kardec mostra isso na obra e está no nosso primeiro livro. Espírito que organizava as flores. Falam das fadinhas, a gente não acredita, mas Kardec conversou com elas. Que organizavam os sabores, os odores, as cores. Aí vocês ficam imaginando o arco-íris. Seres diminutos. E falou dos duendes, dos gnomos, que ele conversou com eles. Está na obra e está sintetizado também em nosso livro. Então, os elementais formam a base de coesão e de sustentação da vida em todos os reinos. Então, são eles que compõem os átomos. Ramatiz fala que tem elementais que gerencia somente um elétron dentro do átomo e um fóton, segundo Aulus, na obra Nos Domínios da Mediunidade, já é uma entidade viva da natureza. Um fóton. E a luz, na expressão mais simples, que não é essa expressão, é a expressão cósmica, como um fascículo de luz cósmica, que é o espírito na sua origem, é viva e já atende o comando da mente consciente. Deixa aqui, parece que está muito confuso, vamos voltar para a caridade. Divaldo Pereira Franco é confiável para vocês? Ou não sabe nada a respeito? Pelo menos tem mais de 300 obras. Foi treinado, foi instruído por Chico Xavier. É um dos pupilos de Chico Xavier. Na obra Pelos Caminhos de Jesus, de Amélia Rodrigues, no capítulo 23, chamado O Anjo da Misericórdia, e Amélia Rodrigues, eu tenho certeza, é o ponto que eu vou acrescentar no conto de alguém. Ninguém me disse. Para conhecer, ter a intimidade com Jesus e com o seu Evangelho como esta entidade, poucas outras chega se vocês estudarem a obra de Amélia Rodrigues, ao grau de compreensão e profundidade a respeito tanto de Jesus quanto do seu Evangelho. E ela narra que no alto da cruz aproximaram de Jesus 3 entidades de alta hierarquia, que foram confidenciar a Jesus que fracassaram com ele. E a primeira se aproxima e afirma: Senhor, tu te lembras, eu sou a fé, mãe de todas as virtudes. Agora justifica. E a segunda: tu te recordas, eu sou a esperança. E a terceira: eu sou a caridade. Então, mais uma vez, não é só o Espírito afirmando, Amélia Rodrigues. Então, se estiver endoidando, foi Kardec que anotou isso, quem ditou, que foi Cáritas, e agora Divaldo e Amélia Rodrigues também, porque um escreveu e o outro ditou, porque se eu escrevo, eu preciso entender o que eu escrevi e estar de acordo, porque a responsabilidade é minha que passei para o papel. Tudo bem até aqui? Ou está meio maluco? Quer que alivie um pouquinho? Vai ficar bem palpável lá para o final. Então veja, se tudo é vivo, e na obra O Livro dos Espíritos, na questão 540, fala que tudo cresce,
Tudo evolui desde o átomo primitivo, que não é o átomo físico, é o átomo primordial ou o espírito na sua origem. Tudo evolui desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou por ser átomo, que vergonhosamente nenhuma das obras atuais tem essa informação, César. Começou pelo átomo, por ali. Começou como? Eu comecei como aquele fulaninho, mas por ser, porque muitos espíritas falam, e eu passei assim de ladinho dos animais, olhando o povo, mas nunca fui um animal. Eu fui, eu lembro, quando fui uma lagartixa, quando eu construí um rabinho novo em pouco mais de uma semana, e agora o humano eu vou perder para ela? Passaram bilhões de anos de lá até cá, e eu reconstruo partes do meu corpo na mesma velocidade de uma lagartixa. Eu tenho as informações. Se a fé é um sentimento que nasce com o homem, é a consciência que ele tem da sua destinação futura, Kardec não deixou de perguntar o que era consciência, conforme está na questão 127 da obra O que é o Espiritismo. Que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? São as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas encarnações. Mas para Carl Gustav Jung, consciência não é o conhecimento, mas o discernimento do conhecimento vivenciado, que é o que nós chamamos de virtudes, com as quais eu posso conversar. Você conversa com a paciência? Eu converso. A minha não está lá grande coisa, mas eu estou trabalhando ela, está ficando bonitinha. Eu já tenho a paciência de Jó, se for para receber pagamento. Se for para pagar, ainda não tenho. Se a fila estiver grande, eu já invento uma desculpa. Então tente imaginar comigo. Para Emmanuel, em nossa mente existe alguns departamentos, conforme está em Pensamento e Vida, no capítulo 2, chamado A Vontade. Tem o departamento da inteligência, o da imaginação, o da memória, o do desejo. E para André Luiz, que é o pupilo de Emmanuel, porque eu não conheço nenhuma obra de André Luiz que não foi prefaciada por Emmanuel. Você conhece? Eu também não conheço. Ele fala que os desejos são entidades tomando a forma correspondente. Então eu estou criando um ser, não estou? O desejo é uma entidade tomando a forma correspondente do meu poder intelectivo, departamento da inteligência, e o meu poder imaginativo. Consultando as minhas memórias, desejo criar alguma coisa. E para Emmanuel, a oração começa na feição de simples desejos. E ele fala que o desejo funciona como uma alavanca, como se ele estivesse aqui. Ele está aqui, mas ele age por esse centro laríngeo. Na mente ou no centro frontal, eles estão sediados, mas a ação é a partir daqui. E os desejos movem os sentimentos. A origem dos sentimentos são os instintos, não são? Aqui no chakra gástrico. Depois vem para o cardíaco, a área dos sentimentos ou emoções. E Emmanuel e Joana de Anjos falam que esses sentimentos, essas emoções viajam do coração para o cérebro, ou do emocional para o mental. E quando chega no mundo mental ou na mente, se transforma em pensamentos. Vocês sabiam que os pensamentos eram filhos da oração? Eu não sabia. Mas são esses mestres, ou eles enlouqueceram, e eu fui junto, porque eu entrei na vibe e deu certo para mim. Quando eu ouvi vocês, começou a recitar a prece de Pai Nosso. Quero ouvi-la no aramaico, no mais recuado do tempo, os mais originais, ou melhor, os mais
primários resquícios dessa prece. E ninguém garante que é ela ainda, porque já foi, com certeza, adulterada. Mas é muito diferente do que o Pai Nosso que nós recitamos. Mas quem fez a pesquisa e fez o seu pós-doutorado em ciências da religião foi Severino Celestino. E o Pai Nosso em aramaico está assim na obra Analisando as Traduções Bíblicas, que tem coisas que você desencarna só de ver de uma Bíblia para outra também as adulterações. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, venha o teu reino, tua vontade se faz, na terra como em toda parte. Dá-nos hoje nossa parte de pão, perdoa as nossas culpas quando houvermos perdoado a culpa daqueles que nos ofenderam. Não nos deixes entregue à provação, porque assim nos resgatas do mal. Amém? Ou assim seja, que é a mesma coisa. Se eu concordei, eu assino. Que amém, ou assim seja, assine e dou fé. E nós alteramos para puxar a sardinha para a nossa lata. Pai nosso que estais no céu. Ele está lá numa boa, num trono, e a gente aqui se ralando e parece que ele esqueceu da gente. Tudo que existe é Deus. Fora dele nada existe. Não é só Pietro Baldi que falou isso, Paulo de Tarso também. Em Deus existimos, vivemos e nos movemos. Existimos como espíritos individualizados. Vivemos as nossas experiências aqui ou acolá, movendo de um lugar para outro, dentro de um planeta, de um país para outro, ou dentro de um país, de um estado para outro, etc. Ou pode ser dentro de um sistema solar, ou dentro das dimensões. Até aqui está tudo bem? Pode seguir nessa linha? E quando falamos de caridade segundo Kardec, que em 1859, um século antes de eu nascer fisicamente, no mês de março e maio, ele escreveu 2 artigos, ou publicou 2 artigos, dizendo, à época, 1859, março e depois voltou à baila em maio, a era do fenômeno já passou. O da filosofia chegou para estudar e compreender as forças e as leis. E o da moral está chegando. Porque ele assim cunhou o Espiritismo. É uma doutrina filosófica com bases científicas e consequências morais. E em 1862, ele foi a campo, ver se tinham entendido o que ele disse e se estavam fazendo a mesma coisa. Segundo o que consta na obra, e um ponto a mais que Ivone do Amaral Pereira colocou na informação, na obra Ivone, a Média Iluminada, porque foi alguém até ela querendo que ela fizesse um fenômeno. Eu estou me recordando que Kardec passou por uma situação e começou a contar a história. E ele encontrou 3 tipos de grupos e de médiuns. No primeiro, foi para Kardec motivo de grande satisfação encontrar grupo com aquele comportamento. Naqueles grupos não tinha mais a mediunidade ostensiva, nem a comunicação direta com os espíritos, e o que interessava àqueles grupos era a vivência em espírito verdadeiro da caridade,
que para Kardec, na obra citada, era a sublimação da personalidade, não era dar coisas, como alguns espíritas confundem caridade com dar coisas. A caridade é a alma do espiritismo, segundo Kardec. E para Paulo de Tarso, fora dela não há salvação. E Paulo, antes, ele não só perseguia, prendia e mandava executar. A coisa é muito mais séria e eu não vou dizer aqui, que as palavras são bem fortes. Mas quando desperta a consciência pelo chamado de Jesus, o seu Cristo interior, segundo o maior teólogo que eu conheço no último século, Carlos Torres Pastorini, o que veio à tona e derrubou ele do cavalo do corpo, tirou ele fora do corpo e trocou a personalidade para o Paulo, foi o seu Cristo interior. Pode acreditar que foi Jesus, derrubou ele num cavalo mesmo, cavalo, nada contra. Mas estuda Pastorino a lógica com a qual ele vai aprofundando e vocês vão perceber que pode ter sido bem diferente o processo. E ele dizia, onde eu quero, porque agora eu sei onde eu não preciso mais estar, mas onde eu não quero, eu me vejo fazendo as mesmas coisas. E onde eu não quero, ou melhor, onde eu quero, eu não consigo estar. Onde eu não quero mais, eu me vejo às vezes fazendo as mesmas coisas. Só que num dado momento, ele afirma para os seguidores ou para os seres que compõem a sua própria consciência: sigam-me vós, porque eu já sou igual a ele. Sede vós iguais a mim. Já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Ou seja, ele atingiu o grau máximo de sublimação ou de iluminação da personalidade, que é o que Kardec recomendou ou falou, que a caridade é a sublimação da personalidade. Para Emmanuel é a autossublimação, e para Joana de Ângeles a primeira tarefa de um médium é a sua autoiluminação, ou seja, a caridade consigo mesmo, que é um processo de transformação. Agora, fazer caridade para contigo é libertar você da dependência. E nem mais seria caridade, seria beneficência. E a beneficência verdadeira é quando eu preparo o nu para que ele adquira a própria roupa. Não vou negar a primeira roupa. E eu preparo o sedento após saciar a sua sede, para que ele busque a água na fonte. O faminto, após saciar a sua fome, que ele conquiste o seu próprio pão. E o enfermo, após aliviar as suas dores, que ele aprenda a curar a si mesmo. Isso está em nosso primeiro livro com o Espírito Carlos, que seria a beneficência verdadeira. E o que encontramos de caridade é um processo de autoiluminação, onde eu aprendo a buscar diretamente na fonte, sem o auxílio, segundo Emmanuel, de quaisquer intermediários. Eu não precisaria de Vicente de Paulo. Eu busco diretamente na fonte. Se eu quero caridade, falo com a entidade que é responsável. Ela mesma fala na lição: eu sou como uma árvore, pegue um galho, como se falasse, pegue uma muda, plante a sua, cultive a sua. E o que nós estamos estudando e entendendo é isso: entender a essência, o espírito do Espiritismo e aplicar os conteúdos para a nossa própria libertação. Porque se assim não fosse, eu teria morrido há mais de 30 anos. Porque nós fomos desenganados pela medicina acadêmica. Só que aprendemos com Kardec que a energia do corpo se renova totalmente em 2 meses. E com Camille Flammarion, não só que ela renova em mais ou menos 20 dias, mas com a mentalização eu posso criar um órgão novo. Agora, como que eu posso mentalizar o que eu não conheço? Eu vou mentalizar o meu coração, a próstata,
Mas se eu não conheço, se eu não tenho informação a respeito, se eu não tenho uma imagem, como que eu vou imaginar o que eu desconheço? Tanto as informações quanto uma fotografia, por exemplo. Por isso, a filosofia dos espíritos, onde a filosofia acadêmica para, ela transcende, ela vai além. A ciência acadêmica chega num ponto que não tem mais respostas. A ciência espírita ou dos espíritos prossegue. A moral nos rótulos religiosos vai até um X, e a moral do Cristo transcende todos os rótulos. E quando nós temos uma filosofia que nos permite estudar, sem cercas, sem cerceamentos, buscar onde quer que esteja a informação para acrescentar o ponto no nosso conto. Mas que o que foi estudado precisa ser comprovado na prática que funciona para a minha transformação. Porque no Livro dos Espíritos, a questão 558 narra que nós estamos aqui por 2 motivos. Para evoluirmos individualmente e contribuir para a harmonia do universo. Mas se eu falo a tua vida fofocando, eu estou contribuindo para a harmonia do universo ou fazendo magia negra? Para Ramatiz, a fofoca é a pior magia negra. E para Chico Xavier, a fofoca, meu filho, também mata. E vocês sabem que mata. Mata as almas, mata a sua reputação e etc, etc. Vamos aliviar e deixar bem palpável agora. Tudo o que fizerdes a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. Nós sabemos que o mais pequenino não é um pigmeu, nem o animal, que às vezes nós chamamos os animais de nossos irmãos menores. Tão poucos vegetais, que também são seres vivos, e os minérios também são consciências, porque são estruturadas por átomos, e átomos são aglomerados de forças vivas, segundo o instrutor Guber de André Luiz na obra Libertação. Então, se todas as coisas são expressões de Deus, imagine o alimento de vocês, como ele é tratado. Como vocês manipulam o próprio alimento. E comem ou se posta perante a refeição inteiros ali, cientes do que estão fazendo, ou o corpo está ali e a cabeça em algum lugar. A gente chama na casa espírita de espíritas girafa. O corpo está aqui e a cabeça em outro lugar. Eu era um desses, tanto na casa espírita quanto na hora de comer. Só que vivia doentinho. Na maioria das vezes, eu gosto de fazer a minha alimentação. E se tiver a oportunidade, já estamos preparando, plantar. Porque eu vim da roça e sei cultivar a terra, sei plantar, sei cultivar, sei a lua certa, sei todas as etapas, quando colher, onde armazenar, como confeccionar e como se comportar na hora da refeição. E sei que não é a quantidade de alimento que nutre o corpo, mas sim como eu estou na hora da refeição. Porque se o meu pensamento estiver em desalinho, um pensamento expulsa tudo que for contrário em nosso psiquismo, segundo Leon Denis, em O Problema do Ser, o Destino e da Dor. E atrai, ele expulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante. E se eu estiver reclamando do cozinheiro? Você gosta de cozinhar ou faz porque é necessário? Tem que fazer, tá vendo? Quem ama o que faz, não trabalha. Agora quem faz o que ama, às vezes dá um trabalhão, às vezes até fica meio estressado.
Por isso, se possível, ame o que estão fazendo, porque vai ser um eterno lazer. E não fazem somente o que amam, ou não prestam trabalho conforme a capacitação de vocês. Peçam capacitação conforme o trabalho que aparecer. Talvez o trabalho, vocês chegam aqui a lavar o centro que não veio a pessoa responsável e precisa lavar o banheiro, limpar a casa. Isso não vai diminuir-nos. Então, quando temos ciência do nosso existir e a real consciência do objetivo de nossa existência, vamos entender que a cada segundo morrem e renascem, segundo o cientista, o espiritualista, o médico e terapeuta Deepak Chopra, 600 milhões de células humanas num segundo. Para quem está doentinho, se mudar o pensamento para o pensamento de saúde, gratidão, esperança, a fé, etc., um segundo depois já tem 600 milhões de células com um pensamento novo, que é o que eu faço. E imagine 1 hora depois, quantos milhões ou bilhões de células novas já temos. E ainda mais, imaginar que o nosso corpo, 10% são células humanas, 90% são vírus, ultravírus, micróbios, vermes, bactérias. E esses seres não criam doenças nenhuma. Depois que eu descobri isso, nunca mais tomei remédio de espécie alguma, já que vacinas ditas obrigatórias nunca tomamos. Fui enganado e tomei a da febre amarela e tétano, mas lá na roça a gente curava tétano com xixi e fumo de corda. Nós já nascemos, segundo André Luiz, com todas as defesas, nada contra a ciência. Eu sou adepto à ciência médica de Hipócrates, o pai da medicina, que afirmara que seu alimento seja seu único medicamento. E afirmar ainda que a cura está em nós. Pode buscar na história, o pai da medicina assim agia. Não a ciência médica que corrompeu a medicina de Hipócrates para criar a doença e vender a solução. Temos um médico dentro do nosso corpo biológico, segundo Joana de Ângeles, às ordens da mente. Basta saber acioná-lo para a reconstrução. E temos outro, segundo Kardec, em nosso perispírito, com o poder de condensar os fluidos canalizados pela mente sobre a ação da vontade e no perispírito ser transformada em moléculas saudáveis, esses fluidos, e curar o corpo. Ou na mente, segundo André Luiz, que é uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias, para curarmos de qualquer coisa. A medicina alopática alivia os efeitos, mas jamais corrige as causas. E o médico, citado por Kardec, ou anotado em a Revista Espírita do mês de junho de 1866, Dr. Calais, o paciente lhe procurava com tal desequilíbrio, ele encontrava a causa no comportamento moral e falava para a pessoa mudar moralmente, e quando mudava, sarava o corpo. E fora do corpo ele segue curando almas e de repente se vê falando com vários acadêmicos. E ele pergunta, e eles respondem, e ele percebeu que estava respondendo para ele mesmo. A isso nós chamamos consciência, a soma de nossas vivências. Então eu posso conversar comigo mesmo. Por exemplo, se vocês me convencer de outro modo,
e eu mudo minha tese. Eu queria uma instalação na minha casa que não aparecesse nenhum fio após a laje, toda embutida, e todos os fios, todos os cabos direcionados para ar-condicionado, geladeira, ferro de passar roupa, todos sobrando da carga. Eu sabia que eu economizaria energia. E eu gasto 1/4 de energia que quem tem os mesmos equipamentos gasta. E ninguém encarou. Porque tinha lugar que só de uma caixinha para outra tinha 16 fios, porque tem paralelo para tudo quanto é lugar. E você vai numa peça, tomada é um disjuntor, a lâmpada é outra. Você não fica sem luz se for consertar alguma coisa. Eu anoiteci com o desejo e amanheci eletricista. E a minha casa tem 20 disjuntores. Vocês sabem que aquilo é... E alguém vai lá e fotografa a obra de arte que ficou. E fiz a instalação da minha irmã e do meu irmão, e nenhuma das três até hoje deu problema. A gente troca a tomada, porque eles vão mudando para ganhar dinheiro, o formato, e os equipamentos novos não entram na tomada, você é obrigado. Mas nunca deu problema, nada. E não queima lâmpada para falar que é um curto ou alguma coisa. Queima porque lâmpada, vocês sabem que ela tem uma durabilidade de quantas vezes você aperta o interruptor. Aqui tudo LED ou ainda incandescente? Você vê, a LED, se você sair e vai voltar dentro de 10 minutos, deixe ela ligada. Você gasta menos do que desligá-la e ligá-la de novo. E ela vai ter a durabilidade de quantas vezes você liga e desliga. A incandescente também é semelhante. Um computador, se você vai voltar 2 horas depois, não desliga a CPU, desliga só o monitor. Porque o processo de desligar e depois o boot para religar gasta mais energia e desgasta mais a máquina do que se você fizer o contrário. E o nosso corpo? Ele precisa de 12 horas para repouso? O repouso depende para onde eu vou, com quem eu vou estar, o que eu vou estudar, o que eu vou aprender, o que eu vou trazer para o outro dia. Porque se eu deitar pensando em ir para Gandaia, eu vou para Gandaia. Posso ficar 12 horas deitado e amanheço mais cansado do que fui dormir. Ou isso acontece comigo? Ou se você souber, você entra embaixo do chuveiro com fome, dolorido, todo descompensado, e com um simples banho consciente você sai inteiro, sem fome, desestressado, em paz. Ou uma respiração consciente, um relaxamento, a meditação e assim por diante. Mas pensando, se vocês vão recitar uma oração, Pai nosso que estais no céu, ou Pai nosso dos céus, tudo que existe, existe em Deus. Se Ele é onipresente, Ele está em tudo, em toda parte. Santo é, Ele não está sendo santificado, santificado seja o seu nome, a não seja que o Deus de Moisés está valendo, né? Porque ele é meio guerreiro, ainda tinha preferência, não era imparcial. Mas santo é, Deus é, venha o teu reino para todo mundo, todos são filhos, até os que tiram a vida dos outros também são filhos de Deus. Venha o teu reino para todos. Jesus não veio para os sãos, veio para os doentes. Tua vontade se faz. Ele não depende, porque às vezes eu peço a Deus alguma coisa, mas tem que ser feita conforme a minha vontade, senão eu fico de ponta com Ele, e eu já fiquei. Dá-nos hoje a nossa parte de pão, a cada um conforme as obras, cada um faz jus ao seu pão. Deus não perdoa ou perdoa.
Essa parte eu não sei por que ainda ficou, porque Deus não se ofende. Jesus falava, seus pecados são perdoados. Mas Ele não isenta-nos das responsabilidades. Se eu fiz a besteira, eu tenho que corrigir, fazer o certo. O chamado perdão é me dar a oportunidade de fazer outra vez e fazer de forma diferente. Isso é perdoar. Permita que eu faça de novo e da maneira adequada. Não me deixe entregue, ou seja, não me abandone nas provações. E nem precisaria pedir, porque Ele é onipresente. Ele já está ali. Porque assim me resgatas do mal, se eu estiver fazendo o bem. Porque é o único meio que temos para ficar livre do mal é fazendo o bem. E o tempo eu passei até do tempo que você me deu. Respirem suavemente, na certeza que Deus está dentro de nós, está aqui fora de nós, em tudo. Que o ar que estamos inspirando, impregnado dos bons fluidos canalizados pelos diretores e trabalhadores dessa casa em todos os planos, está à nossa disposição para transformar-se no medicamento que pacifica a consciência, a inteligência, a mente, o psíquico, o emocional, o físico. E pacifica o nosso lar, o nosso trabalho, o nosso ambiente de trabalho, onde quer que estivermos. Que a paz do Cristo seja com todos. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Nilza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.